meu nome é Mara Mianique e eu estou aqui em mais um vídeo para o nosso canal. Hoje quero trazer uma ideia para você incentivar os pais a ler a Bíblia para os seus filhos em casa. Vamos lá então? Antes de começar, deixa a tua curtidinha aqui embaixo. Se você ainda não me segue no canal, aqui embaixo tem o local para você se inscrever. E se você quiser receber uma notificação de quando eu postar os vídeos, clica no sininho, que toda vez que entrar um vídeo no canal do YouTube, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? Várias pessoas me perguntam, Mara, como que eu faço para incentivar os pais a ler a Bíblia em casa com seus filhos? Todos nós sabemos que a educação cristã começa no lar, mas parece que alguns pais não estão conseguindo cumprir com essa missão. Então, eu trago hoje para vocês uma dica muito especial de como incentivar os pais a fazerem essa educação cristã no lar. Vamos lá então? Para começar, eu queria ler uma base bíblica para isso que eu estou falando com vocês. No livro de Deuteronômio 6:6 diz assim, Deus falando com o povo de Israel: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem, e as escrevam nos seus batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Então veja, aqui fala de um ensino da palavra no lar, nas casas. E como que é esse ensino? Em todo tempo. O que o texto dá a entender é que sempre que surgir uma oportunidade, que os pais ensinem a palavra de Deus para as crianças. Mas a gente tem visto que os pais não têm conseguido. E hoje a gente traz uma ideia bem legal para que os pais possam cumprir esse ensinamento que a Bíblia diz. É um projeto que se chama A Bíblia em Minha Casa. E eu vou explicar para vocês passo a passo como você pode implantar esse projeto. É algo bem simples, que os pais vão poder cumprir esse mandamento, esse maravilhoso ensinamento de ensinar as leis de Deus, a palavra de Deus em suas casas. Vamos lá então? Primeiro eu acho assim, que nós temos que ensinar os pais a fazerem isso, porque a gente acha que é algo simples, mas muitos pais não sabem. Nós do Ministério Infantil sabemos que não é fácil ensinar uma criança e nós precisamos primeiro ensinar os pais. Então esse projeto é para ensinar os pais a fazer o quê? O culto no lar, o ensino cristão no lar. Então a proposta é, você prepara umas caixas como essa, ó. Essa caixa é uma caixa de doce, eu reciclei. Vocês sabem que a minha proposta é trabalhar com reciclagem. Então eu reciclei essa caixa e transformei ela numa caixa da Bíblia. Então aqui na capa eu escrevi o nome do projeto, A Bíblia em Minha Casa. E aqui dentro dessa casinha tem um versículo que fala assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua família. Atos 16:31. Então é um encorajamento, né, para o pai, para a mãe, pensar nisso, na salvação dos seus filhos. E como que a gente trabalha com a caixa? Então eu vou abrir a caixa. A primeira coisa que essa caixa traz, aqui na parte de trás, são as instruções. As instruções para quê? Para o culto no lar. E são o quê? Instruções simples que os pais vão poder fazer com seus filhos. Antes de passar essas instruções, é importante que vocês conversem com os pais a respeito do quê? Como preparar esse momento. A caixa vai chegar na casa dele. E quando chegar, ele vai ter que o quê? Separar um horário em que a família esteja toda reunida. E daí você explica para eles que nesse horário não pode ter televisão ligada, as crianças não podem estar com o celular, não pode ter brinquedo na sala. Não, tem que ser um momento em que a família esteja toda reunida, sem distrações, tá? Então, não pode ser um horário que as crianças estejam com sono ou muito agitadas. Então, converse com as famílias para que elas pensem que horário é bom para fazer o culto no lar. Depois você passa as instruções para eles fazerem o culto. Os incentive a começar com uma oração. Uma oração simples, que o pai, a mãe, ou até mesmo a criança, se ela quiser, ela pode orar.
Depois, cantem louvores. Encoraje os pais a fazerem uma pesquisa e cantar louvores infantis com as crianças. Se forem cantar louvores adultos, cantem louvores que sejam uma mensagem simples, que as crianças possam entender, tá? Uns 3 louvores já tá bom. Depois, vai pegar a caixa da Bíblia. Essa caixa aqui que nós vamos mandar para as famílias, tá? Ele vai pegar a caixa da Bíblia e lá dentro da caixa da Bíblia ele vai escolher uma atividade para fazer que fale da palavra de Deus. Depois que ele fizer essa atividade, ele vai ter que registrar aqui no caderno o que eles fizeram, o que a família fez naquele dia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que tem ali dentro. Ah, a gente leu a Bíblia. Ah, a gente fez uma atividade manual. Ah, eu contei tal história bíblica. E se ele quiser dizer como que foi a experiência, quiser relatar aqui, é bem importante. Então, dentro da caixa da Bíblia tem que ter isso daqui. O diário, a Bíblia em minha casa. Depois que ele fez essa parte e ele relatou, tem a oração em família. Essa hora, o pai, a mãe, quem está dirigindo o culto vai dizer: agora nós vamos orar em família. Pelo quê? Pelos motivos da família. Se está com alguma atividade financeira, se tem algum planejamento, se alguém não está bem na escola. É o momento que toda a família traz os pedidos de oração e juntos eles oram, tá? Então as instruções, elas devem ir na capa da caixa da Bíblia. Vamos ver então o que a gente pode pôr dentro da caixa? Essa primeira caixa que eu estou apresentando é para crianças de 6, 7, 8 anos em diante. Então, é importante que você preste atenção na Bíblia, no tipo da Bíblia que você está mandando. Essa daqui é a Bíblia da Descoberta, uma Bíblia muito boa. Ela não tem muitos desenhos, mas ela tem atividades, curiosidades. E daí tem essa outra Bíblia, que é ilustrada e divertida. Então essa daqui é uma Bíblia que dá para usar para as crianças um pouco maiores. Ela traz uma outra linguagem, ó. Os desenhos são feitos de uma maneira diferente, assim, não é um desenho tão infantil, lembra um pouco o cartoon. Então essa Bíblia também é bem legal para os maiores, 7 ou 8 anos, né? Depois que o pai ou a mãe, ou quem está dirigindo o culto, escolher um texto para ler com as crianças, ele também pode pegar o caderno de atividade e juntos eles podem fazer uma atividade manual que tem nesses cadernos, né? São atividades para pintar, atividades para colar. Então também tem essa possibilidade de ler uma história e procurar uma atividadezinha aqui para complementar, para aumentar um pouco esse período em que está o quê? Em que está falando da palavra de Deus. Dentro dessa caixa você pode também mandar folhetos, né? Folhetos evangelísticos. E se você quiser, você pode mandar também lápis de cor, canetinha. Isso depende do que você tem aí na igreja. Mas o mais importante é que você mande as Bíblias. E também as atividades manuais também são bem legais, tá? Então essa daqui seria para os maiores. A sugestão para os menores é essa Bíblia grandona aqui que eu fiz. Ela é feita do quê? De caixa de notebook. Eu reciclei a caixa, pintei ela de cinza, você pode pintar de preto ou a cor que você quiser. Fiz esses olhinhos, essa boquinha para ela ficar animada e escrevi Bíblia. Então essa daqui pode ser uma sugestão para os menores. Por quê? Porque é mais lúdico, né? E dentro, o que tem? Dentro tem as mesmas coisas, ó. Aqui tem as instruções. As mesmas instruções que tem na primeira caixa que eu mostrei. E aqui tem algumas coisinhas que são diferentes. O diário também deve ir. E aqui tem o quê? Uma Bíblia para criança pequena. Isso é bem legal. As Bíblias estarem de acordo com a faixa etária de idade. E essa Bíblia, ela traz algumas atividadezinhas assim para fazer aqui. Tem a ovelhinha, que às vezes ela vem e dá algumas sugestões. Então essa aqui seria para os menores de 6 anos. Outra coisa que dá para pôr são livros que têm histórias que podem ser contadas. Então, esse aqui é um livro para você contar as histórias de Jesus. Pode ter também, que daí o pai pega e daí ele conta uma historinha. Por exemplo, aqui ó, aprendendo uma lição, que é a história do bom samaritano. Daí ele lê para as crianças. Pode livrinhos de histórias bíblicas? Sim, para os pequenos é bem legal. Você pode pôr esses livrinhos, ó, pode ver. Esse livro ele é bem infantil,
O desenho é bem para criança pequena, então dá para pôr esses livrinhos também. Também vai no giz de cera, por quê? Porque aqui eu coloquei uma outra proposta, ó. Esse daqui são 365 atividades bíblicas. Então a atividade é para pintar, para desenhar, por isso que vai o giz de cera. Para os menores, é importante você estar fazendo essa pesquisa sobre Bíblia. Essa Bíblia também é bem legal. Minha primeira Bíblia Mensagem. Ela também traz um personagemzinho que sempre traz uma dica de oração e de prática da palavra de Deus. Então essas Bíblias, elas nos ajudam e vão ajudar os pais na hora o quê? De aplicar a palavra de Deus, de conversar com as crianças sobre o que eles aprenderam. Então, eu já expliquei o que tem dentro das caixas e agora eu quero falar um pouco sobre como você vai implantar isso dentro da sua igreja. Primeiro, o que é fundamental é comunicação com os pais. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para implantar esse projeto é fazer as caixas, ok? Então, veja que Bíblias você tem aí, prepare, pense o que você vai pôr aqui dentro e monte as caixas. Aqui, essas caixas foram feitas com material reciclável, que é bem interessante, porque daí você economiza na caixa, dá para você comprar uma biblinha um pouco melhor, um livro de atividade um pouco mais interessante. Eu encorajo você a ter 2 caixas para cada classe, porque às vezes a criança leva a caixa e na semana que vem ela não vem. Daí você tem uma outra caixa para que não quebre o quê? O rodízio. Vamos falar do rodízio. Cada final de semana uma criança vai levar a caixa da Bíblia para sua casa e você apresenta. A partir de hoje, vocês vão começar a levar essas caixas para casa. É um rodízio. Cada dia um vai levar. Então essa semana o Joãozinho leva. Quando o Joãozinho trouxer na outra semana, a Maria leva. E vai ser assim até que todos da classe levem a caixa da Bíblia para casa. Explica para eles direitinho tudo que tem dentro. Explique para eles também as instruções, como que deve acontecer esse momento, porque às vezes o pai não conseguiu assimilar a criança já. Não, pai, a tia falou que tem que cantar 3 louvores. Não, pai, agora tem que abrir a caixa. Então, trabalhe com as crianças as instruções do culto no lar, porque daí ela fala para o pai como deve fazer. O que é importantíssimo você falar para as crianças, você não pode esquecer de fazer o culto no lar essa semana em que a caixa está na sua casa. Elas vão perguntar, e quando não tiver? Quando não estiver, você também faz. Mas quando a caixa estiver na sua casa, não pode deixar de fazer. E depois que você explicou tudo direitinho para as crianças, mostrou para elas os materiais, daí é a hora do lançamento junto aos pais. Daí você prepara um período em que todos os pais estejam reunidos e você passa, ó pais, agora nós estamos com esse projeto, a Bíblia em minha casa, e esse projeto é para ajudar as famílias da nossa igreja a lerem com seus filhos a Bíblia. Apresenta a caixa, apresenta as instruções, explica que cada semana uma criança vai levar, explique sobre a importância de ler a Bíblia em casa, leia esse texto bíblico aqui que eu passei para vocês e mostre as caixas para os pais, ok? E marque a data em que as caixas vão começar a ir para casa. O que é bem interessante também é que, caso o pai vá faltar, que ele avise ou que ele mande a caixa. E é assim que esse projeto funciona. É algo muito simples, que para começar não adianta a gente começar com coisa muito elaborada. Um pai que não faz nada, não adianta você dar uma coisa muito elaborada que ele não vai fazer. É uma coisa muito simples e é uma coisa para encorajar os pais a continuar nessa prática. Nessa reunião com eles, você fala, isso daqui é para te ajudar a fazer o culto no lar quando? Toda semana. Então, a partir do momento que ele teve uma experiência, a partir do momento que ele fez, quando a caixa estava na casa dele, ele vai ser encorajado a continuar. Tá bom, queridos? Então, faça aí o projeto. É fácil, é simples. Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo, deixa os seus comentários. E vamos lá, vamos incentivar as famílias a lerem a Bíblia em suas casas com esse projeto. A Bíblia em minha casa. Eu tenho certeza que todo mundo vai ser abençoado. A igreja, o ministério infantil, as crianças, as famílias. Por quê? Porque a palavra de Deus, aonde ela chega, ela traz transformação. Algo muito simples para encorajar as famílias a lerem a Bíblia em suas casas. Deus abençoe!